Então vamos falar sobre economia com ela, que está de volta agora em 2024. Tudo bom, Débora Oliveira, nossa analista? Bom dia. Feliz ano novo para você, para todo mundo que está nos assistindo. Primeiro dia útil do ano. Para você, né? É isso, já estamos aqui na luta. Praticamente nem terminou 2023. Eu estava esquentando aqui os bastidores para mim. Ô, Débora, vamos então falar um pouquinho sobre 2024, porque temos aí o vice-presidente Geraldo Alckmin falando que houve muito pessimismo em 2023, que esses pessimistas erraram. E para 2024, tem otimismo? O que o primeiro Boletim Focus de 2024 nos revela? Vamos dar uma olhadinha, inclusive eu já separei aqui algumas informações para poder a gente conferir, porque assim, a gente já veio com uma revisão que chamou muita atenção nos últimos boletins do ano de 2023, que foi em relação à taxa básica de juros, a Selic, que caiu então para 9% e a gente vai mantendo, olha só. A gente tem aqui o IPCA, que teve saiu, a expectativa para 2024, para terminar 2024, é de 3,9%. Houve aqui uma leve redução, estava em 3,91 no anterior a esse, foi para 3,90, ou seja, houve uma leve redução. Isso é expectativa do Boletim Focus, que é aquele boletim que reúne a média da expectativa de várias instituições do mercado. Em 2025, não houve alteração, eles preveem uma inflação em 3,5%. O PIB se manteve, também não houve alteração, veio mais na estabilidade, 1,52% é o que boas casas, assim, a maioria está esperando para esse ano, e 2% para 2025. O dólar caiu um pouquinho para o ano que vem, 2025, foi para R$ 5,03, e aqui a taxa Selic. Até o penúltimo Boletim Focus, Carol, a gente estava com essa taxa Selic em 9,25%, ou seja, reduziu um pouco mais, fazia muito tempo que a gente não viu o Boletim Focus mexendo nessa redução ali da taxa básica de juros e manteve 9% agora nesse último. Esse agora, que foi divulgado ontem, inclusive, ele ainda traz alguns dados, algumas informações que puxam de 2023, ou seja, a gente encerra o ano mais otimista em relação à taxa básica de juros, mais otimista em relação ao IPCA, que na verdade está tendo aí um reajuste, inclusive muitas outras casas, bancos também já estão revendo essa inflação para baixo, porque os dados estão sendo muito favoráveis a isso. O efeito contracionista dessa taxa básica de juros por mais tempo, a gente está vendo agora. E por isso essas revisões que a gente tem visto acontecer ao longo do tempo. Então a gente começa com um Boletim Focus mais otimista, inclusive em relação a isso, e vamos ver se a gente continua assim. O que me chama a atenção é o PIB, viu, Carol? Porque o PIB foi o que de longe teve ali o maior erro, né? Que tinha gente até, alguns economistas prevendo um crescimento negativo para o Brasil. E não foi isso que a gente teve esse ano. Pois é, no caso, quando a gente olha para 2024, muito impacto por conta da queda na produção de alimentos. Exatamente. Até pelos impactos do El Niño na produção. Do El Niño, é isso, é aí onde coloca a interrogação, por isso eu chamo a atenção para o PIB, porque nesse ano a gente teve um PIBão puxado pelo agronegócio, mas já há uma expectativa, já é esperado isso, já vimos isso agora no último PIB que foi divulgado, uma redução já no setor do agronegócio, houve uma queda de 8%, que na comparação anual nem é considerado tanta queda assim, a gente ainda estava muito forte no PIB do agronegócio, mas tende a continuar dessa maneira, já por causa dos efeitos climáticos, né? Então, a gente deve continuar a ver esse PIB do agronegócio desacelerar e puxar um pouquinho no geral. Por isso, a atenção deve ficar aqui, os olhos devem permanecer virados ainda para o PIB. Eu vou chamar a atenção com relação à inflação também, Débora, porque há essa previsão, 3,9% em 2024, ou seja, dentro do limite da meta de inflação e mesmo com reoneração, por exemplo, do diesel. Mesmo com reoneração do diesel, que é uma grande preocupação, né? Por quê? E aí é um assunto também que a gente tem aqui para poder falar com vocês. Passa já a valer, já está valendo o diesel mais caro, a gasolina também mais cara. Essa reoneração do PIS/COFINS já vinha já vinha sendo retirado o PIS/COFINS desde o governo anterior, mas já estava acomodado isso, já tinha sido definido que com a virada do ano voltaríamos a ter o PIS/COFINS cheio nesse valor do diesel. O que passa a ser o reonerado a mais? Eu trouxe aqui também para poder a gente dar uma olhadinha e entender quanto que vai ficar então a mais nesse diesel com essa questão da reoneração do PIS/COFINS. A gente tinha então o diesel tendo um desconto no imposto que era, né, de 35 centavos por litro, praticamente, a gente volta a ter esse desconto cheio. Na verdade, não estava 35 centavos, estava na casa ali dos 22 centavos de desconto, aí a gente vai ali para 35 e no final das contas, a redução que a Petrobras, e aí isso aqui que é importante, Carol, a gente tem uma reoneração de 35 centavos de PIS/COFINS, mas no dia 26 de dezembro, a Petrobras anunciou uma redução de 30 centavos por litro da gasolina. Aquela que já era a segunda do mês de dezembro. Né? A segunda do mês de dezembro. E se a gente parar para pensar, a Petrobras fechou o ano com a redução de R$1
no preço do diesel. Ou seja, a redução no ano no preço do diesel foi muito maior do que o que vai ser reonerado agora. Lembrando, desses 35 centavos, 22 centavos já estava valendo de novo do PIS/COFINS. Então, a gente não deve ver, pelo menos em relação ao diesel, a gente não deve sentir tanto no bolso. O que é positivo porque o diesel puxa preço de frete, aumenta, no final das contas, preço de alimentos. Essa é uma preocupação. Por outro lado, também volta a reoneração no gás de cozinha. Esse sim deve sim pesar um pouco mais. Por exemplo, a gente tem a administradora lá da distribuidora de Mataripe, lá da Bahia, a Acelen, que já anunciou um aumento de até 9,95%, um ajuste no gás de cozinha por lá. Ou seja, o botijão de cozinha que custava ali entre R$ 129 vai agora para R$ 140. Então, isso sim deve pesar um pouco mais no bolso do consumidor. Na Bahia já foi anunciado ali um aumento, um ajuste para quem está assistindo a gente aí da Bahia, já vai sentir um pouco mais no bolso em relação ao gás de cozinha, que nessa redução da Petrobras de dezembro, eles não tinham anunciado nenhuma mudança, nem na gasolina e nem no gás de cozinha. Portanto, o gás é que deve pesar um pouquinho mais, viu, Pois Carol? é, aqui no caso do diesel, confirmando aquela declaração do ministro Fernando Haddad, quando ele confirma que aconteceria a reoneração do diesel agora em janeiro, agora em 2024, ele falava, olha, você não vai sentir tantos impactos porque a Petrobras fez alguns ajustes nos preços ao longo do ano de 2023 e por conta disso essa reoneração não vai impactar nas bombas. Agora, Débora, a gente trazendo aqui um pouquinho desse cenário de 2024, dessa expectativa, se tem otimismo ou pessimismo ou não dos economistas neste ano. Quando a gente olha para o mercado financeiro, como é que o investidor, principalmente aquele estrangeiro, está olhando para o que está acontecendo aqui no Brasil? Essa coisa ali da LDO pesa um pouquinho, a gente já viu isso no dólar, viu, Carol? No fechamento do primeiro, da primeira bolsa, a primeira negociação do ano do índice Bovespa, a gente teve a bolsa corrigindo a grande esticada, o rally que a gente chama do mercado, né? Que foi aquela disparada que a gente viu, recordes em cima de recordes sendo batidos ali no índice Bovespa de fechamento. Então, o primeiro dia do ano de negociações na bolsa foi negativo. Eu também trouxe aqui para poder a gente dar uma olhada. E aí tem muito aqui o efeito, no caso do Ibovespa, essa queda de 1,11%, também tem um efeito do cenário externo, porque aí crescem as expectativas em relação ao corte de juros lá nos Estados Unidos. Então, isso pesa um pouco, a gente tem uma agenda mais esvaziada de dados, né, tanto aqui no Brasil como lá fora, naturalmente, nesse início do ano. Então, fica aí o olhar do investidor para o final dessa semana, que deve ter dados de emprego nos Estados Unidos e crescendo um pouco mais dessas especulações em cima do corte de juros por lá. Então, esse cenário externo também, essa cautela fez com que o investidor, né, esperasse um pouquinho mais negociação, tivesse essa correção de 1,11%, ficando aqui nos 132.696 pontos. Agora o dólar, 1,21% de alta. Começamos o ano com o dólar mais caro, 4,91. Aí sim a gente pode sentir os efeitos, inclusive, desses vetos que o presidente Lula deu ali na LDO. Toda vez quando a gente tem alguma movimentação ali em Brasília, que causa um pouco mais de insegurança e de incerteza, a gente acaba vendo o impacto disso no câmbio. Então, aqui a gente pode sentir um pouco mais já disso. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso por aqui, né, Carol, ainda hoje. Vamos repercutir mais sobre esses vetos que traz ali algumas rugas a mais entre o Executivo e o Congresso, e isso já reflete, essa incerteza sempre já reflete aqui no câmbio. Foi o que a gente viu nessa primeira negociação do ano, Carol.